Antes de começarmos a oração, vamos reservar um momento para ouvir a palavra de Deus. Ela é a base que nos fortalece e nos orienta. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar e, em seguida, oraremos juntos. Em Lucas 18:1, Jesus nos fala de uma parábola, dizendo: devemos orar sempre e nunca desanimar. Esta é uma instrução direta e um incentivo de Jesus. Ele mesmo nos dá este comando, pois sabe o poder e a necessidade da oração em nossas vidas. A oração deve ser constante. Jesus nos ensina que, se queremos ser verdadeiros seguidores dele, a oração precisa ser uma parte fundamental de nossas vidas. Não podemos chamar-nos de cristãos sinceros e, ao mesmo tempo, negligenciar o poder da oração. Se Jesus, o Filho de Deus, aquele que viveu em perfeita união com o Pai, orou de forma constante, quanto mais nós, que somos seres humanos falhos, precisamos nos dedicar à oração? Ele é o nosso maior exemplo e nos chama a orar com fervor e constância. Se você acredita no poder da oração, digite amém nos comentários, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa dessa palavra. Muitas vezes, a oração parece ser algo que se torna difícil, uma tarefa esquecida ou até mesmo contestada. Sabemos que o inimigo busca nos manter afastados da presença de Deus, tentando nos distrair, cansar ou até nos ocupar demais, para que não encontremos tempo para nos ajoelhar e orar. A vida de oração é algo intencional, algo pelo qual devemos lutar. O inimigo sabe que um cristão sem oração é um cristão sem poder. Ele vai fazer de tudo para que não tenhamos tempo para Deus, seja pela correria do dia a dia ou pela falta de forças. Mas precisamos entender que a oração é uma luta que vale a pena. O inimigo tenta de todas as formas nos manter afastados da presença do Senhor. Mas precisamos estar firmes, cientes de que, ao orarmos, estamos resistindo às investidas dele. A oração não é apenas uma conversa com Deus, mas também uma batalha espiritual, onde enfrentamos e vencemos o mal. Por isso, precisamos ser intencionais na nossa vida de oração, sabendo que ela exige esforço e perseverança. Ao longo do dia, vamos enfrentar distrações, cansaço e até mesmo dúvidas. Mas é nesses momentos que precisamos firmar nossa decisão de orar e buscar a presença de Deus com todo o nosso coração. Se você está disposto a lutar em oração, escreva glória a Deus nos comentários e compartilhe sua fé com outros que também precisam dessa força. Agora, quero falar diretamente para aqueles que desejam ver sua vida de oração transformada. Sei que muitos de vocês têm buscado uma comunhão mais profunda com Deus, desejando algo além das orações superficiais. Você sente o desejo de orar de forma mais intensa, com mais fervor e eficácia. A boa notícia é que a transformação começa no momento em que você decide buscar mais de Deus. A palavra nos ensina que quando oramos com sinceridade e ardor, Deus ouve. E Ele deseja que busquemos mais do que palavras vazias e repetitivas. Ele deseja que nossa oração seja um reflexo do nosso coração, um clamor profundo que vem de dentro de nós. Mas, para que a oração se torne verdadeiramente eficaz e cheia de poder, há algo essencial que precisamos: o Espírito Santo. Sem Ele, nossa oração pode se tornar seca, repetitiva e sem vida. Porém, com Ele, a oração ganha vida, poder e propósito. Em Romanos 8, 26, 27, a Bíblia nos diz que o Espírito ajuda em nossa fraqueza, intercedendo por nós com gemidos que palavras não conseguem expressar. O Espírito Santo sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos, e Ele intercede por nós conforme a vontade de Deus. Quando permitimos que o Espírito Santo guie nossa oração, estamos conectados diretamente ao coração de Deus. Em Mateus 6:7, Jesus nos adverte: quando orarem, não usem vãs repetições, como fazem os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isso nos ensina que oração não é sobre a quantidade de palavras, mas sobre a qualidade delas.
Não é a repetição sem sentido que move o coração de Deus, mas a sinceridade de nossas palavras, guiadas pelo Espírito. Em nossa natureza humana, tendemos a achar que a quantidade de palavras ou o volume da nossa voz é o que faz Deus nos ouvir. Mas, na verdade, a oração eficaz é aquela feita com o coração contrito e humilhado, buscando a vontade de Deus. As palavras, por mais poderosas que sejam, não são suficientes por si só. Precisamos do poder do Espírito Santo para que nossas orações sejam cheias de vida. Sem o Espírito Santo, nossas orações podem se tornar mecânicas, vazias e sem força. Mas quando oramos com Ele, nossas palavras são transformadas em orações cheias de poder, alinhadas com a vontade de Deus e com o propósito divino. A presença do Espírito Santo nas nossas orações é o que traz a transformação e a resposta que buscamos. A oração não é apenas uma comunicação com Deus, mas também um campo de batalha espiritual. Quando oramos no Espírito, estamos resistindo ao inimigo e vencendo as forças das trevas. A oração é nossa arma mais poderosa e precisa ser usada com sabedoria e discernimento, guiada pelo Espírito Santo. Em Efésios 6, 17 e 18, a palavra de Deus nos ensina: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui Paulo nos lembra que a oração deve ser constante, não apenas em momentos de necessidade, mas em todos os momentos da nossa vida. A oração não é algo que fazemos apenas em situações de crise. Ela deve ser uma prática diária, algo que permeia todos os aspectos da nossa vida. Orar em todo o tempo, no Espírito, significa manter nossa mente e coração sempre voltados para Deus, buscando sua orientação, sua força e seu poder a cada passo que damos. Além disso, a oração é um ato de guerra espiritual. Quando oramos, estamos nos posicionando contra as forças do mal. Paulo nos exorta a vigiar com toda perseverança, porque sabemos que, quando oramos, estamos envolvidos em um combate contra as forças do mal que tentam nos desviar do propósito de Deus. A oração é nossa forma de lutar contra os ataques espirituais, e ela deve ser feita com confiança e perseverança. Não podemos ser distraídos ou desanimados. A nossa vitória está no Senhor, e a oração é a chave para vencermos as batalhas diárias. Se você está determinado a manter uma vida de oração constante e a lutar espiritualmente com perseverança, escreva "Glória a Deus" nos comentários e compartilhe com aqueles que também precisam fortalecer sua vida de oração. A oração não é apenas uma comunicação com Deus, ela também é uma arma poderosa contra o mal. Em Efésios 6:12, Paulo nos lembra: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando oramos, não estamos apenas pedindo algo a Deus, mas também estamos resistindo ao inimigo e a todas as forças espirituais que buscam nos afastar do propósito divino. Quando oramos, estamos nos posicionando como guerreiros espirituais. Estamos tomando parte ativa na batalha que está acontecendo ao nosso redor, mesmo que não a vejamos fisicamente. O inimigo quer que nos esqueçamos do poder da oração, porque ele sabe que é através dela que podemos derrotá-lo. A oração traz a luz de Deus para as trevas e desmantela as fortalezas do mal. Por isso, a oração não é apenas uma prática de pedir e receber, mas um meio de trazer o reino de Deus à terra. Quando oramos, invocamos a presença do Senhor em nossas vidas e em nossas circunstâncias. Cada oração é um ato de submissão ao domínio de Deus e um ato de resistência ao domínio das trevas. Devemos lembrar que mesmo quando estamos em guerra espiritual, Deus já nos deu a vitória. Em Jesus Cristo, temos autoridade para vencer as forças do mal. A oração nos coloca em contato direto com essa autoridade e nos fortalece para resistir às tentações e ataques. Em momentos de dificuldades e desafios, é fácil pensar que a oração não faz diferença.
Mas a Bíblia nos mostra que, mesmo nos tempos de provação, a oração é uma chave que abre portas de bênçãos e vitórias. Lembre-se de que as Escrituras nos dizem que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Não importa o quanto você esteja enfrentando, a oração é eficaz, pois Deus ouve e responde. A oração traz mudanças não apenas em nossa vida, mas também nas circunstâncias que nos cercam. Ela pode não mudar a situação instantaneamente, mas ela muda a nossa perspectiva e fortalece nossa fé. A oração nos conecta diretamente com o poder de Deus, e através dela, Deus pode operar milagres, curas e transformações. Considere o exemplo de Daniel, que mesmo diante da ameaça de morte, não parou de orar. Ele sabia que sua força estava na sua comunhão com Deus. Sua oração não foi apenas uma rotina, mas uma forma de se posicionar contra o medo e as adversidades. E como resultado, Deus o livrou da cova dos leões, demonstrando que quando oramos com fé, Deus age poderosamente. Não subestime o poder da sua oração, mesmo quando você não vê resultados imediatos. Deus está trabalhando, muitas vezes nos bastidores, para trazer a resposta que você precisa. Portanto, continue orando com fé e confiança. Jesus nos deu o exemplo de como orar. Em Lucas 11:13, ele diz: Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Esse versículo nos lembra de algo essencial. Deus, nosso Pai, deseja nos dar o melhor. Ele não é um Deus distante ou indiferente às nossas necessidades, mas um Deus que se importa profundamente com o que precisamos. Porém, Ele nos convida a pedir. A oração é um convite de Deus para nos aproximarmos dele, não apenas em momentos de crise, mas diariamente. Ele deseja que dependamos de sua graça e que busquemos sua direção para todas as áreas da nossa vida. A oração nos coloca na posição de humildade e reconhecimento de nossa total dependência de Deus. Além disso, orar nos permite crescer em nossa relação com Deus. Ao pedirmos, não estamos apenas buscando respostas, mas também nos alinhando com a vontade de Deus. Quando oramos sinceramente, Deus trabalha em nosso coração, moldando-nos à sua imagem e nos preparando para as bênçãos que Ele tem reservado para nós. A oração também fortalece nossa confiança. Quando oramos, estamos demonstrando fé de que Deus pode fazer o impossível acontecer. Ele é capaz de realizar milagres, e mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, a oração nos lembra de que Ele está no controle e age em favor de seus filhos. Em João 15:7, Jesus diz: Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Essa promessa nos mostra que a oração eficaz não vem de um simples pedido, mas de uma vida de comunhão constante com Jesus. Quando permanecemos nele e em sua palavra, nossa vontade se alinha com a dele, e nossos pedidos são feitos de acordo com sua vontade. Permanecer em Cristo não é uma ação pontual, mas uma prática diária. Significa viver de forma constante em sua presença, permitindo que ele seja o centro da nossa vida. Ao fazer isso, nossa vida de oração se transforma. Não estamos mais pedindo de forma egoísta ou apenas por nossos próprios desejos, mas estamos pedindo para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. A oração, então, não é apenas uma questão de palavras, mas de atitude. Quando oramos, devemos estar totalmente entregues a Deus, confiando em sua sabedoria, em seu amor e em sua capacidade de nos dar o melhor, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Além disso, orar de acordo com a vontade de Deus nos liberta da frustração de não ver nossas orações atendidas como esperamos. Quando buscamos viver conforme sua palavra, nossa fé é fortalecida, pois sabemos que Ele sempre tem o melhor para nós. A oração não é uma prática que deve ser limitada apenas aos momentos de crise ou necessidade. Ela deve ser uma parte constante da nossa vida diária.
Em 1 Tessalonicenses 5,17, a palavra de Deus nos diz: orai sem cessar. Isso não significa que devemos passar o dia inteiro em oração formal, mas sim que devemos manter uma atitude constante de dependência e comunhão com Deus em todos os momentos. Cada respiração nossa pode ser uma oração. Cada pensamento pode ser elevado a Deus. A oração deve ser o ritmo constante de nossa vida, algo que flui naturalmente quando estamos em sintonia com o Espírito Santo. A oração não deve ser vista como uma obrigação, mas como um privilégio, um canal direto para a presença de Deus. Quando oramos sem cessar, nossa vida se torna uma reflexão constante do amor e da graça de Deus. Em todo momento, podemos buscar sua direção, pedir sua ajuda e expressar nossa gratidão. E, ao orarmos dessa maneira, nossa fé se fortalece e nossa relação com Deus se aprofunda. Que possamos, todos os dias, buscar a presença de Deus em cada momento, em cada decisão, em cada desafio. A oração não é uma tarefa, mas uma oportunidade de estarmos próximos de nosso Criador e de vivermos em sua vontade. Se você deseja viver uma vida de oração constante, onde sua comunicação com Deus seja diária e natural, escreva Amém nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com aqueles que também precisam entender a importância da oração em todos os momentos. Amém.